Ao longo do tempo, nós sempre tivemos o projeto educacional articulado ao projeto de desenvolvimento do país. Portanto, cada período histórico teve também o seu projeto de educação com os seus símbolos e as suas prioridades estabelecidas a partir das decisões políticas e econômicas. Quantos educadores foram consultados para formular um projeto de educação tem a ver também com o tipo de democracia ou de não democracia existente em cada projeto político nacional. No Brasil, durante largo período, nós tivemos uma vontade dos educadores, representada pelo Anísio Teixeira, sobretudo, de estruturar um plano nacional de educação. Mas durante muito tempo, o Brasil não tinha um projeto e um plano nacional de educação com metas. Veja que, e nós acompanhamos isso muito diretamente na nossa geração, porque a nossa geração foi a primeira a poder contar com a existência de um plano nacional de educação. Nós estamos na vigência agora do segundo plano nacional de educação, que nós, inclusive, a nossa geração de educadores e educadoras, contribuiu através de conferências, da própria rede, de uma série de estruturas, para compor a existência desse plano. Mas se observarmos por séculos, nós tivemos um debate sobre o que seria educação. Sempre houve um debate sobre o que seria educação. Também sempre houve um debate no Brasil sobre o que seria um projeto de desenvolvimento da nação brasileira. Sobretudo no século XX. O século XX, ele marca um processo de rompimento na formação, de rompimento com uma estrutura resumidamente agrária, há um incentivo à industrialização, mas, ao mesmo tempo que a democracia no Brasil sempre foi algo eventual e manobrado, e o sempre aqui vale para o século XX, porque antes disso nós não podemos falar efetivamente em democracia, mas como a democracia sempre teve idas e vindas no Brasil, sempre ela foi para as chamadas elites brasileiras, elites econômicas, políticas, há um elitismo na política, as oligarquias regionais, a presença das forças a partir de um grupo de famílias, o poder econômico associado ao poder político. Tudo isso no Brasil é uma característica nacional. No século XX também, a democracia tem suas idas e vindas. A participação da sociedade, suas idas e vindas. Também um modelo econômico nacional. Portanto, assim como a gente tem momentos de industrialização, uma tentativa de diversificar a matriz econômica brasileira, construir uma autonomia maior do ponto de vista do desenvolvimento, nós também tivemos, entre diferentes períodos do século XX, idas e vindas na matriz de desenvolvimento e no cenário político, na matriz democrática ou não democrática nacional. Eu estou referindo a isto porque nós estamos aqui diante de instituições de Estado, portanto, altamente suscetíveis às prioridades que o Estado realiza em cada período. Tanto como escolas isoladas, criadas pelo Nilo Peçanha, desde a primeira escola, até perpassando os diferentes períodos e associadas ao projeto de desenvolvimento nacional. Bom, não é novo para vocês que o projeto que conquistou uma hegemonia econômica no plano global, o chamado projeto neoliberal, com algumas características: diminuição das atribuições de Estado, privatização, diminuição dos serviços públicos, que foi adotado ao longo da década de 90 no Brasil,
ele criou medidas específicas para a educação superior e para a educação de um modo geral. Entre essas, uma rivalidade, sobretudo fundamental, em contraposição a um discurso de que as escolas federais, as universidades, o ensino superior tinha gastos que não eram coerentes com os investimentos em educação fundamental. O centro para a educação na década de 90 no Brasil era discursar sobre um antagonismo entre o ensino fundamental e a educação superior e nem falar da educação profissional e tecnológica. Porque sobre a educação profissional e tecnológica, sobre as chamadas escolas técnicas ou Cefetes, houve um congelamento. Sobretudo, portanto, a política naquele período foi desenvolvida através de um programa que vocês conhecem, que era construir as unidades fisicamente e entregar para os estados, apenas repassando a responsabilidade e, ao mesmo tempo, por lei e por decreto, definindo que nesta área não fariam investimentos. Isso era parte, não era uma questão específica da educação só. O que eu quero destacar é que o projeto da década de 90 para o Brasil, para a educação brasileira, ele é contraditório ao que foi escrito na Constituição 2 anos antes, em 1988, mas ele vem numa onda internacional a partir da Inglaterra, a partir dos dispositivos do ascenso de uma nova forma de liberalismo para o final do século XX, que atacava tudo que era público, serviço público, e colocava no lugar o mercado como mais eficiente, como mais capaz de atender e de diversificar. Por trás disso existia a concentração dos recursos econômicos, das riquezas naturais, e um modelo de economia onde o Brasil era ultra dependente da economia global. Bom, o Brasil fez com democracia, com um processo de democratização, eleição após eleição, acreditando nos processos eleitorais. Nós tivemos um amplo debate sobre isso no Brasil, a cada eleição. O presidente Fernando Henrique ganhou 2 eleições, com um programa que ele sustentava e que implementou com esses objetivos. A partir disto, em 2002, veio a vitória do presidente Lula com um outro programa. Havia um processo democrático se realizando por via de eleições, um novo programa, num período democrático, não significou cisão ou ruptura democrática para o Brasil. Porque a democracia tem que perpassar diferentes possibilidades de governo com estabilidade política. Então, a vitória do Brasil é uma vitória para um país que não tinha um histórico de democracia, ter conseguido sair de um programa para outro por via eleitoral, sem ruptura, sem ditaduras, sem ruptura dentro da democracia com as regras do jogo. Porque democracia significa quais são as regras do jogo. Como nós vamos cumprir? Todos os cidadãos e cidadãs sabendo, e há um princípio na democracia, que daí não é apenas a democracia política, perpassa a democracia política, mas tem um caráter democrático, social, democrático, econômico, que aí passa a ser incorporado ao Brasil, que é o tema da capacidade de um Estado atender igualitariamente todos os seus cidadãos e cidadãs e considerar a todos, como que o Reginaldo falou, cidadãos e cidadãs de igual quilate, de igual poder. Em 2002, portanto, eu quero fazer uma saudação aqui diante do CONIF a uma transição entre projetos políticos no Brasil, entre Fernando Henrique e Lula, que a nossa geração viveu e que foi uma transição forte do ponto de vista da economia, firme em todos os sentidos diferentes. Todos os sentidos, a possibilidade de haver diferença, até de classe social entre os governantes,
e, no entanto, tranquila, no sentido de valorizar a democracia. O que acontece hoje no Brasil? Todos nós acompanhamos, somos parte da história viva do Brasil. Nós não somos só espectadores da história. Sabemos que daquele período Fernando Henrique, onde havia uma visão da economia e uma visão coerente da educação, que fragmentava a educação e não via a educação como sistêmica, então colocava discursivamente, não na prática, devia investir na educação fundamental, não no ensino superior, esquecia a educação profissional. O Brasil não fez na década de 90, portanto, uma mudança importante no sentido de qualificar-se na educação, apesar de, na década de 90, ter feito algo muito importante, ter universalizado a matrícula no ensino fundamental. Isso foi fundamental. Se não tivesse feito isso, dificilmente conseguiria dar passos mais seguros. E isso é um acúmulo. Então nós temos que também valorizar. Isso foi feito. Houve a universalização do ensino, da matrícula do ensino fundamental. Não abarcou a qualidade, esqueceu a universidade, mas realmente, nesse sentido, foi feito. Houve a universalização do ensino fundamental e eu sempre destaco como um aspecto positivo construído no período Fernando Henrique. Bom, agora vamos adiante. No período Lula, nós conseguimos ver uma perspectiva sistêmica da educação. Que é uma grande diferença conceitual. Nós conseguimos entender a educação, como professora da educação básica, meu trabalho durante muitos anos foi com as crianças pequenas e nos processos de alfabetização. Então, eu vejo assim, vou citar teoricamente e na prática. Tá? Teoricamente, nós sempre soubemos que os conhecimentos que nós adquirimos ou construímos em um determinado momento da vida, na infância, na pré-escola, na escola, ou em qualquer circunstância da vida, eles vão concorrendo e contribuindo para os novos passos que nós vamos dar. Obviamente, toda a pedagogia está baseada nesse sentido. E nós sabemos disso como comunidade escolar, porque isso também vale no âmbito da sociedade, da comunidade escolar. A história da escrita é esta. A gente costuma ensinar nos cursos de pedagogia ou na formação de professores que a mesma trajetória que é feita pela humanidade, desde os desenhos, desde o rupestre, é aquela que um indivíduo, um ser humano, transita para aprender a ler e escrever, para aprender os números, para aprender a matemática. Porque a primeira forma de expressão com uma caneta na mão, que se pega de qualquer jeito, que uma criança faz, é o desenho, é a forma de expressão. Então nós sempre soubemos que aquilo que tu faz na educação infantil e no ensino fundamental perpassa para os novos momentos da vida ao longo de toda a vida. Só que para a educação, como política pública, sempre faltou uma visão sistêmica. Uma visão que realmente tivesse, como política pública, a diferença entre um programa solto no ar, que é colocado agora por um governo e depois se desfaz e depois volta a outro e tal. Um programa é uma coisa, no jargão da estrutura do trabalho público e do gestor público, um programa é algo importante, mas ele tem efeitos naquele curto espaço que ele vai durar, né? Ele tem começo, meio e fim, é um programa. Agora, uma política pública, ela tem continuidade. Então, o que ela produz hoje tem os efeitos dela de hoje e tem efeitos em curto e médio e longo prazo. Ela demanda planejamento, execução, controle e ela demanda no planejamento os recursos também. Então, quando do ponto de aquilo que estava estruturado como pedagogicamente reconhecido, academicamente reconhecido, é absorvido para a política pública de educação, e isso foi feito no período do presidente Lula, os ministros que estavam ali, os gestores que estavam ali, vocês, como parte de uma rede também o fizeram, nós conseguimos traduzir em mudanças, aí no meu trabalho como parlamentar, no período que eu passo,
as mudanças legislativas procuram estruturar políticas públicas com continuidade. Então veio a mudança, por exemplo, no tempo que as crianças e jovens ficam na escola, a obrigatoriedade da educação infantil, né? Chegar antes na escola, vamos criar uma rede de pré-escola capaz de absorver a totalidade das crianças de 5 e 6 anos, porque aí sim nós vamos ter, e aí por isso que eu fico me lembrando do meu tempo, tentando com as letras, ver com os alunos, com as palavras, né? E eu me lembro que eu tentava explicar a letra K para os meus alunos, e a letra K não é muito utilizada no nosso cotidiano e tal. E eu procurava, e o que poderia se escrever com K, já que tinham tantas crianças que o nome era com K, né? E eu me lembro que naquela época existia, agora eu acho que nem existe mais, um produto de higiene bucal, pasta de dentes e tal, que era Colinos, né? E a gente tinha uma propaganda enorme daquela Colinos. E eu tinha uma aluna Kellen, e outra era Kelly, e eu precisava da letra K. E o que eu ia buscar que começasse com a letra K, né? E um aluno, Fátima, estou contando aqui as minhas peripécias com professora, e uma aluna, a Fátima também dá aula, ensino fundamental, e meu aluno diz assim, eu já sei, professora, que começa com K. E ele trouxe de casa uma caixinha, né? E chega na sala de aula e a gente ia colar a caixinha no cartaz. E eu toda feliz, porque estava resolvido o meu problema. Mesmo que fosse uma marca, ora. Era para dizer Colinos, eu achei que ele ia me dizer Colinos. E ele disse pasta de dentes. Não era pasta de dentes com P, né? E ele não dizia o nome da marca, ele dizia... Mas de toda forma, gente, essas coisas, aquele contato, tudo isso nos ensina que é impossível, então não podia mais ser, o professor não podia mais ser, uma cisão entre a educação fundamental, entre a educação infantil e o ensino médio, e o pós-médio e a universidade. E em tudo isso que foi criado, o magnífico de tudo isso é criar-se uma instituição, a partir daqui existir, que pudesse dialogar com todos esses setores, e eu digo isso com empolgação. Essa instituição poderia ser a universidade, poderiam ser várias, mas não poderia ao mesmo tempo ser qualquer instituição. Dentro do projeto político, pedagógico nacional, para o desenvolvimento do Brasil, a instituição que se constituiu como capaz de abordar todas as perspectivas educacionais do processo formativo das crianças, dos jovens e dos adultos, coerentemente ao desenvolvimento nacional, garantindo direitos, precisava ser criada a partir do que já existia. Então, não era possível só pegar uma instituição e dizer, será esta. Era necessário criar uma nova a partir do que existia e do trabalho já desenvolvido. Era preciso criar uma instituição sem preconceitos com o povo, capaz de saber que ela ia pegar tanto o jovem bem colocado numa prova do Enem, como o jovem que tivesse algumas dificuldades de aprendizagem vindas de deficiências anteriores do ensino-aprendizagem. É preciso pegar para atender aquele que tem uma família que lhe dá o suporte, que sempre conviveu com livros e com internet e com tecnologia, e aquele que não conviveu. Porque este país é de fortes contradições. Era preciso, então, constituir uma instituição que não estivesse rompida com o mundo do trabalho, que não absorvesse dentro de si essa visão do Brasil que trabalhar é coisa de gente menos importante. Porque há uma visão no Brasil de que o trabalho braçal ou foi do escravo, e olha o que há sobre isso, o racismo que existe na sociedade brasileira, ou foi do colono, é do pobre. Portanto, do que
tem menos oportunidades, do que não tem, do que o Reginaldo falou aqui, o menos cidadão. E esta instituição veio para dizer que o trabalho braçal, o trabalho com as mãos, ele também é intelectual. Ele exige o pensamento. Ele exige a abstração. E ela foi formada. Vocês são institutos. Parte de um Brasil que resolveu recompor a sua relação com o mundo do trabalho. E dizer que o trabalhador e a trabalhadora têm valor. E ele tem saber. Por isso foi criado o sistema de certificação, inclusive. Que esse governo aí acabou com ele. Era mais uma atribuição dos institutos a partir do Enem. Por isso foi criado também a ideia de rede. Porque as escolas eram isoladas até então. Mas o isolamento das escolas, ela não possibilitava o conhecimento circular. A troca de experiências. O crescimento que se coloca num plano muito mais avançado com a ideia de rede e de um país tão diverso e que teria que valorizar essa diversidade de saberes culturais, tecnológicos, inclusive de matérias-primas diversas que estão disponíveis. Era mais fácil haver convênios para além-mar entre as universidades do que haver convênio real de atuação conjunta entre as próprias instituições aqui. Como ainda existe, lamentavelmente, grande dificuldade na educação básica brasileira de um professor ou professora numa sala de aula saber o que está acontecendo na outra sala de aula do lado da sua. Porque não há ainda, nós não superamos todas as dificuldades. Muito pelo contrário. Nós estamos tendo retrocesso sem ter avançado o suficiente para estabilizar um patamar de onde não evoluíssemos. Nós estávamos em meio à mudança. E aí eu retomo diante de vocês o tema da democracia. Grave nos dias atuais, sobretudo, é que nós estamos tendo mudanças para um outro projeto. De uma certa forma, nós poderíamos comparar, obviamente, é um sentido que o Leonardo Boff tem uma frase que diz: todo ponto de vista é a vista que se tem a partir de um ponto. Então eu estou vendo a partir da minha lente. E absolutamente aberta, óbvio, não poderia ser diferente quando a gente se coloca diante das pessoas. A que vocês digam, Maria do Rosário, eu não concordo com nenhuma palavra, ou parcialmente, não há, porque nós temos que ter essa capacidade de diálogo. Mas a minha lente do mundo mostra que o que nós estamos vivendo agora é, ao contrário, a mudança que nós tivemos entre 2002 naquela eleição. Naquela eleição, nós saímos de um projeto neoliberal para um projeto de desenvolvimento de Brasil. Neste processo agora, nós saímos de um projeto de desenvolvimento X para um outro projeto que compromete, do meu ponto de vista, o desenvolvimento. Só que a minha crítica é ainda maior porque nós não saímos deste processo, nós não fizemos essa trajetória com a democracia, com o processo eleitoral. E sem democracia, aí nós estamos diante de permanentes e mais graves rupturas políticas. Porque eu aceito o resultado da eleição. Nós temos que aceitar perder uma eleição. Mas nós não podemos aceitar na democracia que as regras sejam trocadas em meio ao processo. Vocês não aceitariam como eleitores uma intervenção, uma retirada abrupta? E eu, nos 30 anos de Constituição, e por isso disse para vocês que meus estudos são nessa área da democracia, o que eu vejo é que nós estamos tendo permanentes negações da Constituição. Mais uma agora, diante de um grave problema, que é o tema da segurança pública, que exige como educação políticas públicas em caráter permanente e não factoides e não programas. Nós temos agora uma mudança
né, a utilização de um mecanismo que está sendo apresentado como constitucional, que é o da intervenção, que é o terceiro mais grave mecanismo de abordagem nacional, da instabilidade nacional, só abaixo do estado de defesa e do estado de sítio, que é o rompimento total das liberdades democráticas de qualquer um dos nossos cidadãos. É nós não estarmos mais livres para dizermos o que pensam, para nos organizarmos ou para opinarmos. Então nós estamos numa escalada de intervenção nos direitos individuais de cada um e de cada uma, e isso está sendo feito dentro do decreto está escrito: natureza, o interventor tem um cargo de natureza militar. O que eu sustentei na Câmara, e a deputada, e a senadora, minha colega ex-deputada, mas senadora brilhante da educação brasileira, Fátima Bezerra, sustentou no Senado, que é francamente inconstitucional. Porque as Forças Armadas têm uma missão constitucional que deve ser preservada para o bem do Brasil. As Forças Armadas são essenciais ao Brasil. Elas devem atuar como força de dissuasão. A política nacional de segurança contra a intervenção externa do Brasil, ela é, tanto nas fronteiras quanto em defesa do submarino nuclear, que houve a retomada agora de alguns trabalhos nesse sentido, toda a área de marinha, o mar territorial brasileiro, o significado do pré-sal, das riquezas, de tudo que nós temos, nós precisamos das Forças Armadas. As Forças Armadas são forças das quais nós não podemos abrir mão em nome da defesa do território nacional e, inclusive, do enfrentamento à criminalidade, no sentido de como a criminalidade coloca para dentro do Brasil as armas, o tráfico de drogas e tudo mais, porque as Forças Armadas são as responsáveis pelas nossas áreas de fronteira, e elas são, como força, a existência das Forças Armadas, elas são o caráter de dissuasão na política de segurança para que nenhum país ouse uma intervenção militar de qualquer tipo no Brasil. O Brasil se posiciona dessa forma, nós temos que ter. É a nossa segurança. Então, há um desvio das suas atribuições. Um desvio das suas atribuições quando as atribuições de segurança pública não estão sendo cumpridas. Porque não há uma política de segurança no Brasil. Há um abandono. Tanto quanto da educação vocês sentem o abandono orçamentário a partir da emenda 95, saibam que nós estamos abandonados ao crescimento da criminalidade, à força do tráfico de drogas no Brasil e de armas, que ataca o povo brasileiro de todas as formas, porque não há investimentos reais nos policiais, nas polícias, no trabalho que tem que ser feito. Não tem. Isso é atribuição do Estado. É inegável. Então, eu digo a vocês, de forma muito direta, saímos de um projeto de desenvolvimento com o Estado, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, para um projeto, minha posição, de não desenvolvimento e de ataque ao Estado, que retoma-se um pressuposto atrasado para o interesse do Brasil, de que o Estado não é eficiente para o desenvolvimento da nação brasileira. Esse discurso é danoso ao interesse do Brasil, ao interesse público, não apenas para o momento, mas para as futuras gerações, porque no Brasil, sem Estado, nós não temos como atender a sociedade brasileira. Não há estratégia de desenvolvimento sem Estado para o tamanho do Brasil, para 200 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras. É necessário o planejamento do Estado. É necessário a atuação do Estado. Então, quando vocês estão debatendo institutos, o dia a dia de vocês estão debatendo o Estado brasileiro e o lugar de vocês nesse projeto de desenvolvimento. Vocês estão debatendo, por exemplo, a questão da ciência e da tecnologia. Hoje, por exemplo, os atuais governantes do Brasil, eles jogam o país em uma condição de retomar uma posição subalterna e exclusivamente de exportadora de commodities. Nós não estamos, no momento atual, à altura da tarefa de reindustrialização do Brasil. O parque industrial brasileiro está sofrendo enormemente. Diferentes áreas e cadeias produtivas estão sendo destruídas.
destruíram a cadeia produtiva do petróleo e gás, de biocombustíveis, de produção de fármacos, petroquímica, da construção civil. Quantas cadeias produtivas estão sendo comprometidas por um modelo de desenvolvimento? Certamente que alguns setores comprometidos por graves denúncias que precisam ser analisadas e responsabilizados todos os que se envolveram em atividade criminosa. Mas não há um só país do mundo que, para enfrentar a corrupção, tenha destruído cadeias produtivas inteiras, como acontece no Brasil, redes produtivas. Nenhum país do mundo se colocaria o enfrentamento à corrupção, daria um remédio falso para enfrentar a corrupção, que na verdade visa atacar a principal empresa petrolífera do mundo na capacidade de exploração do pré-sal, a mais alta possibilidade de busca de petróleo descoberta ao longo de mais de 20 anos. Portanto, nós estamos nos transformando cada vez mais em dependentes do setor primário, exportador na balança de pagamentos. Este setor é fundamental para o Brasil, mas nós sabemos, através do trabalho de vocês, que cada real investido em tecnologia projeta enormemente as possibilidades de ganhos para o Brasil. Então, por que não mantemos as nossas possibilidades junto às questões de commodities, mas agregando tecnologia? O grande problema do Brasil é estar rompendo totalmente com a tecnologia, estar desinvestindo em educação, estar abandonando as escolas que recentemente concluiu, ou aquelas que nem concluiu, que não colocou os laboratórios devidamente, que não terminou de fazer, abandonando seus jovens à própria sorte. Portanto, nós não podemos aceitar a redução alta dos recursos investidos, ferindo a Constituição, impedindo o cumprimento do Plano Nacional de Educação, porque isso significa reduzir de fato as oportunidades para os brasileiros e brasileiras. Cada vez que esse governo diminui, primeiro congela e depois, obviamente, ano a ano, estará diminuindo os investimentos em educação, significa retirar alternativas. E quem nós somos neste conjunto? Quem são vocês, professores e professoras, reitores e reitoras? Vocês não são técnicos com cargos de confiança, deste ou daquele governo. Vocês são concursados. Vocês servem ao Estado brasileiro. Vocês servem, portanto, ao povo brasileiro. Vocês devem, se me permitem, defender o que é justo para o povo brasileiro. Às vezes, a gente passa um período muito difícil. Os governantes também sabem marcar lideranças. Os governantes, em outro período, na ditadura, caçaram, jogaram no exílio. Talvez agora existam outras formas de ameaças, veladas ou apresentadas. Mas essa é a hora da resistência. É a hora também de pensar que é preciso sobreviver a este período, mantendo a excelência dessas escolas, para que nós tenhamos para onde partir no próximo período, num novo patamar. Porque se destruírem tudo, no atual período, e os governantes, na democracia, eles são apenas que vão passar, eles vão passar por ali. Se a democracia for instituída plenamente, o povo terá a oportunidade de debater e fará suas novas escolhas. E aí sim, é preciso que vocês tenham a possibilidade da pressão política também, tendo resistido neste momento, para conquistarem, a partir deste patamar, as novas condições que nós precisamos para a educação brasileira, para um projeto nacional de desenvolvimento. Tenham as escolas de vocês como o passo que o Brasil precisa efetivamente para o futuro. Mas não existe futuro quando não existe presente. Quando comprometem o presente, o futuro fica mais difícil de ser abraçado. Agora, eu tenho certeza que existe resistência.
onde quer que estejamos, existe resistência. E é para isso também, a partir do meu ponto de vista, que eu quero dialogar com vocês sobre resistir como Estado, como servidores, como institutos, como rede, para conseguirmos passar esse tempo nebuloso da política nacional e conseguirmos conquistarmos um projeto de desenvolvimento efetivo para toda a nação brasileira. Muito obrigada.